Você sabe o que acontece depois de acontecer um grave acidente na sua vida? Pois é, muita coisa acontece e hoje eu vou contar pra você o que ninguém te conta num pós-acidente. Mas principalmente o encontro marcado que é inevitável, o encontro com a solidão. Desde que aconteceu o acidente, eu tenho lidado com muitas questões difíceis, tanto médicas como de saúde mental, de saúde física, né, para poder voltar a andar, mas a mais difícil de todas tem sido realmente lidar com a solidão e com a minha própria presença, com a minha própria companhia. Sem sombra de dúvidas, e agora que quase 3 anos depois, eu tenho percebido os benefícios disso, que é uma relação mais saudável, com mais compaixão, de mais amor comigo mesmo. Mas é difícil chegar nesse lugar, e eu ainda venho exercitando dia após dia. Tem dias que eu fico um pouco mais carente, tem dias que eu quero um pouco mais de colo, mas entre uns dias e outros, no final das contas, eu só vou poder contar principalmente comigo mesmo, porque eu tenho vivido sozinho desde então, né? Para quem acompanhou um pouco o caso, sabe que no acidente eu perdi minha mãe, logo em seguida eu perdi meu pai, então eu fiquei sem família. Então hoje a minha rede de apoio, né, a minha família tem sido os amigos e vocês aqui na internet comigo que tem me apoiado desde então. Então, desde o acontecido, né, com as dificuldades no hospital, né, com as ajudas lá das enfermeiras e tudo mais, com algumas pessoas, né, familiares ali naquele momento, familiares mais distantes, e depois do dia a dia, esse encontro com a solidão é muito profundo, né? Porque no meu caso, eu não poderia sair correndo por aí buscando coisas para me distrair ou para ocupar a minha mente, como eu já fiz no passado. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já fiz muitas coisas do tipo, inclusive viajar para fugir das minhas emoções. E aí que vem a chave. Porque quando a gente está numa cama de hospital ou numa cama em casa, fazendo um tratamento, qualquer que seja, no meu caso aqui um tratamento bem intenso, e a gente é obrigado a olhar para si próprio, a gente vai ter que lidar com essa situação de o quê? Fazer amizade com a solidão. Só que aí é que vem a chavinha, porque a solidão se torna solitude, que é quando a gente aprende a lidar com a nossa própria companhia e aprende a aproveitar esse momento, esse encontro, né? Onde a gente vai poder elaborar as nossas emoções, onde a gente vai poder entender melhor o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e principalmente aqui do meu lado, o que eu quero da minha vida daqui à frente, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Para quem não sabe, esse acidente ele foi causado por realmente uma colisão de frente, né, em 2023, em que uma pessoa bateu na frente do meu carro, e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu relato isso bem detalhadamente nas cartas que eu escrevi para minha mãe logo após isso, né, que foi um tratamento quase terapêutico para mim mesmo que eu transformei no livro. Quem quiser, o QR Code está aqui. Mas aqui falando especificamente, o que acontece depois do acidente é justamente a solidão. Os amigos somem, os familiares desaparecem. No começo, todo mundo fica perto, todo mundo fica ajudando e tudo mais. Mas quando um processo de reabilitação, um pós-acidente, ele é longo e, no meu caso, sem data para terminar, a gente está completando quase 3 anos aqui, as pessoas, naturalmente, as coisas vão se afastando. Eu, no meu caso, nos primeiros momentos, eu fui percebendo que eu não conseguiria ter a mesma vida que eu tinha antes. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça com um processo de desapego. E é onde entra a terapia. No meu caso aqui eu faço análise, que é ainda mais profundo, que me ajuda também. Mas eu comecei a partir da terapia em si, né? A terapia convencional, digamos assim, terapeuta, psicólogo, etc. Para me ajudar a lidar com essa situação toda. Porque existem muitas questões. Desde o fato de eu me ver como órfão, desde eu não ter mais as minhas pernas ou a autonomia que eu tinha até então, a lidar com as perdas, com essa nova rotina, lidar com um ambiente bastante hostil e difícil que é o hospital. Então, isso tudo as câmeras não mostram, né? No caso, a vida, a gente até tenta compartilhar um pouco, no meu caso, eu até compartilhei para poder realmente receber um pouco de incentivo e de motivação, mas lembrando sempre que na internet a gente mostra um pedaço daquele dia. Então foi onde eu consegui perceber que eu teria que viver um dia após o outro. Mais especificamente falando, um passo de cada vez. As lições na minha vida nunca foram tão claras como desde ter acontecido, que é voltar a andar. Como é que a gente anda? Um passo de cada vez.
Claro que quando a gente é adulto e quando a gente tem todas as coisas funcionando saudavelmente, a gente flui e a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Mas desde então, o que eu tenho aprendido é estar consciente no dia a dia para poder entender o que eu poderia fazer naquele dia, né? Hoje, por exemplo, me levantei, fiz minhas rotinas diárias, fiz meu trabalho, avaliei o nível de dor para ver se eu conseguiria fazer algo mais ou não. Então, é essa questão de estar presente diariamente naquele momento em que você está fazendo, para você poder perceber o que você consegue fazer ou não. Então, no meu caso, a minha vida mudou completamente, né? Eu perdi tudo, como eu falei no vídeo anterior, mas aí eu entrei nessa jornada de redescobrir. Redescobrir o quê? Redescobrir a mim mesmo, a minha pessoa, o que eu queria, o que eu não queria mais. Redescobrir as emoções, né? Me abrir para mim mesmo, de entender o que estava acontecendo comigo, de me acolher principalmente e de criar uma relação comigo mesmo a partir aí da solidão, para transformar isso em solitude, né? Que é claramente, especificamente falando, essa diferença que eu falei agora há pouco, né? De você não se sentir sozinho, mas você se sentir completo com a sua própria companhia. E, mais uma vez, é natural isso acontecer. O distanciamento das pessoas. Porque conviver com uma pessoa em reabilitação, conviver com uma pessoa que está num processo pós-traumático, num pós-acidente, seja qual os danos que aconteçam, é muito difícil. Porque a gente está inconstante, né? A gente tem dias que a gente está bem e tem dias que a gente não está. E aí, quando a gente não tá, é a hora que a gente exercita ainda mais a paciência, não só a minha, mas de todos em volta também, o nível de tolerância e compaixão. Só que quando isso, uma relação, qualquer que seja, né, uma relação amorosa, romântica, de amizade, familiar, etc., com o tempo, isso vai realmente se tornando um fardo, por mais que as pessoas não falem, né? E isso eu fui percebendo muito. E como eu já ia desenvolvendo essa consciência da situação em que eu estava, eu fui percebendo que o melhor que eu poderia fazer era cuidar de mim da melhor forma possível e fazer o possível para não ultrapassar os limites, né? Quais limites? Os limites daqueles que aquela minha mobilidade reduzida, né, aquela situação específica, principalmente no pós-acidente, que é a fase mais difícil, né, mais profunda, mais dolorida, para não ultrapassar esses limites e não me machucar. Então eu fui percebendo que eu não ia poder correr. Na verdade, eu nem sabia se eu ia me levantar da cama e voltar a andar. Por muito tempo eu acreditei nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sonhava e falava para mim mesmo: eu vou fazer o que for possível para voltar a ter a vida minimamente normal. Mas eu sei que essas realidades estão muito além do que a gente deseja. Por muitas vezes a gente quer ou deseja algo, mas a gente sabe que na vida provavelmente as coisas não vão acontecer exatamente daquela forma. E quando a gente fala sobre saúde ou sobre uma tragédia como essa, a coisa é ainda mais embaixo. A gente vai percebendo com o tempo que a gente nunca mais vai voltar a ser aquela pessoa. E eu nem tô falando de fisicamente falando, no meu caso aqui é a questão de voltar a andar, mas a gente como pessoa. O Thiago de 2023 não é o mesmo Thiago de agora de 2025 e muito provavelmente não vai ser o mesmo Thiago do ano que vem a partir de 2026. Porque esse grande acontecimento na minha vida mudou muito. Um exemplo disso foi que no ano passado, em 2024, eu fiz um projeto artístico chamado Manifesto Colorido, justamente como um exercício para olhar para dentro. E olhar para dentro para quê? Para me redescobrir, para eu entender quem eu era novamente. Porque quando existe uma tragédia, quando existe uma situação caótica como essa, e além dele ainda vem lutos de perdas de pessoas especiais, de pessoas extremamente importantes, como no caso a minha mãe, a gente perde a base. Então a gente perde a base não somente do outro, mas do que a gente é. Porque a partir daquele momento a gente se torna alguém novo sem aquela pessoa. Sem a admiração daquela pessoa no dia a dia, sem o dia a dia, mas com as lembranças e o amor e o afeto, que é algo que realmente ajuda muito nesse processo. Claro que quando a gente tem uma rede de apoio, uma família equilibrada e saudável, pessoas presentes, esse processo é muito mais saudável. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez, eu não tive essa sorte. No começo até sim, nos primeiros meses e tudo mais. Mas depois de um certo tempo, eu escolhi me mudar, ir para um lugar mais longe. Hoje eu não moro mais em Minas Gerais, eu estou aqui na Paraíba. Então, a partir dessas escolhas que eu fiz, a partir da minha necessidade, daquilo que eu avaliei e defini que seria melhor para mim, para minha saúde, e hoje eu vejo, 3 anos depois quase, que foram as melhores escolhas,
as escolhas têm consequência. No meu caso, o distanciamento foi afastando realmente as pessoas. E eu fui me abrindo para o novo, mas principalmente para esse novo Thiago. Eu queria descobrir quem é esse Thiago que agora tem uma vida diferente, que tem mobilidade reduzida, que tem dificuldade para andar, que naquela época não sabia se ia voltar a andar, mas eu acreditei e confiei no processo e fui entendendo que aquilo tudo era uma grande oportunidade de aprendizado, sem romantizar essa situação, porque, Deus me livre, eu não queria passar por isso não. Mas, infelizmente, aconteceu, então eu entendi que eu teria que escolher o que fazer com isso tudo. Então, voltando ao começo da conversa, a principal coisa que ninguém conta é a solidão que vem depois. Aí, a partir daí, começa a ser essa jornada de descoberta e de ressignificação. Como é que a gente faz? A gente transforma a questão da solidão em solitude, que é começar a olhar para dentro, olhar para a nossa vida, começar a entender o que é bom para a gente e o que nos faz feliz. Desde então, em todas as minhas análises, todas as minhas sessões de terapia, eu tenho percebido e consolidado cada vez mais esses conceitos na minha cabeça de que a felicidade para mim ela é extremamente conectada com a minha paz de espírito. Então, desde então, todas as decisões são tomadas a partir de qual conceito, de qual métrica, daquilo que vai me trazer paz. Exemplo disso foi a mudança que eu acabei de fazer ainda em tratamento. E a mudança que eu fiz lá em 2023 também, de estado, onde eu já tinha perdido tudo. Falei, vou recomeçar, mas num lugar mais quente, mais favorável para minhas condições de saúde e para eu poder melhorar aí a minha situação médica mesmo. Então, o que a grande maioria das pessoas não mostra é justamente isso. É difícil, é complexo, é extremamente individual o que cada um vai passar. O que eu compartilho aqui foi e é as minhas vivências e o que eu tenho aprendido com isso. E grande parte desses aprendizados vem a partir desse momento de encontro comigo mesmo, de solitude, a partir da solidão, de estar sozinho, de me concentrar. Porque para pensar, quando você está numa cama de hospital, por mais que as pessoas que te amam estão ali em volta, ninguém vai poder viver aquela situação por você, certo? Então, o que eu fui percebendo desde o começo é que encarar aquela realidade, por mais difícil que fosse, seria o melhor caminho para eu poder aceitar essa situação e, a partir dessa aceitação, mudar aquilo que eu conseguisse mudar, para tentar ter uma vida minimamente feliz e digna. E que foi o que aconteceu. A partir daquele momento em que eu sabia e percebia, tinha consciência de que ninguém poderia dar o braço para receber uma injeção, ou colocar a perna lá para cirurgia, ou tomar uma hack nas costas, ou ficar a noite e dias ali, ó, no hospital, em cima de uma cama, naquela situação caótica, eu fui entendendo que ninguém poderia viver aquilo para mim, que eu teria que viver aquilo por mim mesmo. Dias mais fortes, dias menos fortes, dias mais felizes, dias menos felizes. Dias em que eu queria desistir de tudo e dias que não, agora vai. Então a gente vai buscando essa força dentro da gente a partir dessas situações. Só que não tem jeito, não tem como escapar. Diferente de quando a gente escolhe viver alguma situação da nossa vida, que aí a gente vai definindo essa jornada e os caminhos, né, com consciência. Mas nesse momento, em uma situação em que eu não escolhi viver, eu poderia escolher o que fazer com isso. E a partir daí, me desenvolver como pessoa e tentar, cada vez mais com consciência, lidar de uma maneira mais saudável com essa situação. É dolorido, dói, é difícil. Mas já parou para pensar que realmente tudo na nossa vida só a gente vai poder viver pela gente? Por mais que a gente converse, busque ajuda e pesquise, e tenha conhecimento e aprenda, no final das contas a gente vai ter que viver por conta própria. E isso é uma das coisas que eu tenho percebido cada vez mais. Inclusive também faz parte aí da minha escolha de passar esses últimos tempos sozinho, sem companheiros ou companheiras e tudo mais, justamente para eu aprender a lidar com essa situação toda e estar confortável nessa situação, que é diferente de eu me isolar ou eu sair da sociedade ou não querer mais falar com ninguém. Não, exatamente o contrário no meu ponto de vista. É justamente para eu inteiramente, presencialmente viver essa situação para aprender o que eu preciso aprender. O que eu preciso aprender, a gente vai descobrindo no dia a dia. Mas o que ninguém conta é exatamente isso.
a solidão que vem junto a partir daí. E hoje, na geração em que está todo mundo super feliz nas redes sociais e tudo mais, é um grande ato de coragem a gente abrir espaço para poder olhar para nós próprios e ficarmos sozinhos, né? Então, o que eu sempre digo para os amigos internos e tudo mais é que não viva, não espere acontecer uma situação dessa para poder olhar para dentro. Aproveite que a saúde aí tá minimamente boa para fazer as suas correrias e viver os seus momentos e se dedicar um pouquinho a ti. Eu sempre fiz muito isso para mim, né? Na época do ninho, por exemplo, eu vivia lá presencialmente cuidando de tudo, cuidando do jardim, do pomar, cuidando da mamãe, etc. Então, seguir essa jornada do pós-acidente, de uma reabilitação sem data para terminar, tem sido um grande desafio. Mas de alguma maneira, que eu não posso explicar, de um certo modo eu já estava sendo preparado para essas situações. Porque eu já estava exercitando esse ato de estar sozinho, de estar centralizado em mim mesmo, de prestar atenção nas coisas que eu fazia e tudo mais. Porque hoje isso é mais intenso, porque tudo eu preciso pensar com muito mais consciência. Desde eu me levantar, ao comer, ao dormir, ao descansar e etc. Então a reflexão que fica é: não precisamos viver um acidente, uma grande catástrofe na nossa vida para poder lidar com a solidão, a solitude ou qualquer que seja. Mas o estado de consciência nos convida a olhar para dentro, a perceber aquilo que nos faz feliz, o que nos traz paz, para a gente ter uma vida melhor, mais adequada, mais feliz, mais prazerosa, ou com propósito, como dizem muitos, né? Diz aí para mim nos comentários o que vocês acham sobre isso. Essa reflexão sempre bate muito na minha cabeça e por isso eu resolvi trazer ela hoje aqui pra gente conversar sobre. E por incrível que pareça, eu nunca me senti tão presente e tão completo nesses momentos. Porque por mais que eu não esteja rodeado de pessoas, sempre aparecem as pessoas que eu preciso no momento exato em que eu preciso delas. E aí é que está uma das coisas mais incríveis que eu tenho aprendido, que aí já é matéria para outro vídeo, que são os aprendizados. Que é quando a gente está aberto para a vida, para a humanidade, para o conhecer, para o dividir, todas as pessoas se tornam realmente quase irmãos. Uma grande família, como eu falo no Instagram, Família Colori, que agora você também faz parte aqui no YouTube. Então, diz pra mim o que vocês acham disso. E aí a gente se vê aí no próximo vídeo, na próxima conversa. Beijo.